Fala aí, moçada, tu já fez uma corrida no iRacing achando que ia subir o teu safety rating e acabou ficando empatado? Hoje a gente vai entender juntos por que isso acontece e como que tu faz para levar teu safety rating da forma mais eficiente. Bora lá! As informações que estão nesse vídeo eu peguei no site oficial do iRacing, no iRacing How To e no iRacing Official Sporting Code. São materiais bem completos e então eu trouxe aqui o resumo e o que é mais importante para ti, tá? Os links eu vou colocar na descrição do vídeo se tu quiser conferir a matéria completa. Então vamos começar pelo início. Para tu entender o safety rating, a gente precisa falar dos pontos de incidente e como que eles são contados. Esses pontos eles são a base da tua avaliação como piloto e eles vão influenciar diretamente o teu safety rating. No iRacing, cada tipo de incidente ele gera uma penalidade diferente, e isso também varia conforme o tipo de pista e a modalidade que tu está correndo, se é asfalto, terra, ou se é oval ou road. De forma resumida, a tabela de penalidades do iRacing é essa aqui, ó, que está no iRacing Official Sporting Code. Então, na tabela de pontos de incidente, a gente pode visualizar quais são os tipos de incidente anotados e o valor de cada um. Então, o contato leve com outro piloto vai ter o valor de 0x, ou 0 pontos de incidente. Você sair com as rodas fora da superfície da pista, aí, né, o off-track, ele vai ter 1 ponto de incidente. A perda do controle vai ter 2 pontos de incidente. Contato com outro objeto, você bater em algum elemento da pista, 2 pontos de incidente. E o contato mais pesado com outro piloto vai ser 4 pontos de incidente. Isso é para corridas no asfalto, né? E na tabela abaixo a gente vê os pontos para corridas na terra, que ele é basicamente o mesmo, com exceção do contato mais pesado, uma batida com outro piloto, que vai ser, ao invés de 4 pontos de incidente, 2 pontos de incidente. De resto, ele é basicamente o mesmo. Um ponto importante, né, no sistema de penalização do iRacing é que ele é baseado no conceito de responsabilidade compartilhada. É um sistema chamado de no fault. Ou seja, mesmo que a batida não tenha sido culpa tua, você e o outro piloto vão receber os pontos de incidente. Esse sistema ele é bem polêmico e tem pilotos que defendem que deveria ter algum tipo de análise de culpa e os pontos deveriam ir só para quem causou o acidente. Mas isso é bem complicado de fazer e analisar. A minha opinião é que à medida que a tua habilidade cresce, tu começa a aprender a evitar esses acidentes. Mesmo quando outro piloto erra. Alguns não tem como, né? Mas alguns você consegue evitar. Então isso significa que é possível tu manter uma pilotagem limpa, mesmo com esse sistema. Então deixa aí nos comentários o que tu acha, se esse sistema ele é justo ou não. O que acontece quando mais de um incidente é anotado na sequência? O iRacing ele vai considerar o incidente mais pesado dessa cadeia de incidentes. Por exemplo, se tu perder o controle do carro e acabar batendo no outro competidor, isso seria uma penalidade de 2x, né? 2 pontos de incidente, e depois seriam 4x pela batida. Mas na prática só o incidente de 4x vai ser contado, porque é o incidente mais pesado. Tem outro detalhe também, é que os campeonatos eles têm limites de incidente por corrida. Se for uma corrida curta, 17 pontos de incidente podem ter desclassificado a corrida. E em corridas mais longas, 17 pontos de incidente vão te dar uma penalização, um drive-thru ou um tempo parado no pit. E 25 pontos de incidente podem resultar em uma desclassificação. Se for uma corrida endurance, já muda um pouco essas regras. Você vai receber uma punição com um número X de incidentes e a partir desse número X, né, você vai recebendo mais algumas penalidades, né? Por exemplo, a cada 10 pontos de incidente que você receber, você vai receber um drive-thru ou algo do tipo. É importante tu ler no regulamento do campeonato que tu está correndo como que são contabilizadas essas punições e quais são as punições, né? Agora vamos para o segundo ponto aqui sobre o safety rating. Tu já entendeu como são os pontos de incidente e a gente tem que agora entender quanto cada tipo de sessão impacta no teu safety rating. Nem todas as sessões elas têm o mesmo peso. Tem multiplicadores de safety rating que variam de acordo com o tipo de evento, seja uma corrida oficial, a classificação, um time trial.
e também com o tipo de pista, se é road ou oval, cada uma tem as suas particularidades. Mas isso aí vai ficar para outro vídeo porque começa a ficar muito complexo e muito extenso esse material. A gente vai focar só no peso de cada seção. O que importa para ti está nessa tabela aqui, ó, que também está no iRacing Official Sporting Code. Então essa tabela ela divide os tipos de sessões e o peso que cada uma tem no Safety Rating. Então para começar aqui a gente vê que o Race, a corrida, ela tem 1 de peso, né? E esse é o maior peso, então vamos colocar isso como 100%. O Qualifying, dependendo do tipo, ele vai ter 50% do peso ou 30%, 35% do peso. E Time Trial, que é uma forma de tu aumentar teu Safety Rating, correndo sozinho aí, de uma forma mais segura, vai ter o peso de 35% em cima do Safety Rating. Então, para tu ganhar o mesmo Safety Rating que tu ganha em uma corrida limpa, por exemplo, você vai ter que dar muito mais voltas em um Time Trial. Mais um detalhe que eu vou comentar para vocês aqui é que no cooldown, após a chegada, né, tu já recebeu a bandeirada e tu continua no servidor, ele ainda está contando para o Safety Rating. Então tu tem que tomar cuidado para não estragar a tua média ali, tá? E tem também essa tabela aqui que vai mostrar quais são as sessões que realmente contabilizam para iRating e Safety Rating. Também tirado do material oficial do iRacing. Nessa tabela a gente pode ver o tipo de sessão, né, se ela é ranqueada ou não ranqueada, e como ela afeta o Safety Rating e o iRating. Então o Open Practice ele não afeta em nenhum dos dois, o Practice, Warm-Up, Qualifying, Heat e corrida não oficial afetam apenas o Safety Rating, as corridas oficiais afetam os dois, no Time Trial apenas o Safety Rating. O Time Trial ele tem um rating só dele, em outro momento a gente vai falar sobre isso. As não ranqueadas aí não afetam em nada e outras que não se aplicam aí também não afetam em nada, nem Safety Rating e nem iRating. Segundo essa tabela aí, o Practice e o Warm-Up eles são contabilizados por Safety Rating, mas olha só, se eu não estou enganado, quando a gente entra numa dessas sessões aí na sala, aparece uma mensagem ali do sistema dizendo que você não está sendo contabilizado ou algo do tipo. Então tu me dá uma mão agora aí e fala aí no comentário o que tu sabe sobre o Practice e o Warm-Up, se eles contabilizam ou não para o Safety Rating. Eu acho, pelo que eu me lembro, que não contabiliza. O terceiro ponto agora, e talvez o mais importante aqui desse vídeo, a gente vai falar da parte mais técnica, que é como o iRacing calcula o Safety Rating. Então, se tu provavelmente já terminou uma corrida com o mesmo número de incidente, mas os resultados foram diferentes no teu Safety Rating, isso acontece porque o cálculo ele leva em conta a média de curvas por incidente, e não apenas o total de incidentes. Ou seja, vamos resumir aqui, quanto mais curvas tu completa sem incidentes, melhor para o teu Safety Rating. Então isso não leva em conta número de voltas, quantos eventos você faz, é quantas curvas você completa sem incidentes. Por exemplo, se tu tem uma média de 30 curvas por incidente e durante a corrida tu manteve essa média, o teu Safety Rating vai se manter estável. Agora, se tu aumentou essa média para 45 curvas por incidente, o teu Safety Rating vai subir. Mais um exemplo. Se tu está correndo em Spa e tu completa mais ou menos aí 19 curvas a cada 2 minutos, né? 19 curvas por volta, vamos dizer assim. E em Monza tu faz 9 curvas em 2 minutos, 9 curvas por volta. Se tu completar um evento com 4 incidentes em cada pista, significa que em Monza tu fez menos curvas por incidente, o que vai derrubar o teu Safety Rating, diferente de Spa, que talvez ele até suba, porque tu fez mais curvas com menos incidentes. Então, qual que é a conclusão? Para tu subir teu Safety Rating com eficiência, tu tem que correr limpo em pistas com maior número de curvas por evento. Para concluir, a gente vai falar sobre os valores do Safety Rating. Tá? Eles vão de 0 até 4.99. Quanto maior o valor, mais limpo tu é considerado pelo sistema. Cada piloto ele tem um Safety Rating diferente para cada modalidade, oval, road, dirt, oval, enfim. Todo mundo vai começar com 2.5 de Safety Rating na carteira Rookie, quando tu cria a tua conta lá, né?
E a cada evento ranqueado que tu correr, o sistema vai recalcular o teu safety rating, com base nos dados que tu teve naquele evento. O safety rating ele não sobe ou desce linearmente em todos os casos, tem uma dinâmica que ele segue para isso, sabe? E um desses elementos é que quando tu sobe ou desce um ponto inteiro no safety rating, por exemplo, de 2.x para 3.x, o sistema ele adiciona ou remove automaticamente 0.4 pontos. Isso é para evitar que quando tu tá querendo correr em algum evento que exige, por exemplo, 3.0 de safety rating, tu fica ali subindo e descendo o tempo todo, então tu tá classificado, mas não tá classificado para aquele evento. Então ele te dá um certo bônus quando tu sobe, ou te retira um bônus, né, quando você desce um ponto inteiro do safety rating. Tem mais uma coisa também. O safety rating ele é um dos fatores que determina a promoção ou rebaixamento de carteira. Mas calma que isso aí eu vou falar para vocês num outro vídeo que eu vou fazer só sobre as carteiras do iRacing. Por fim, então tu precisa saber também que quando tu sobe ou desce de carteira, o teu safety rating ele é recalculado. Por exemplo, tu tá com 3.8 safety rating e aí tu sobe tua carteira de carteira D para carteira C, por exemplo. Pode ser que teu safety rating na nova carteira vai ser de 2.8, um safety rating mais baixo. Da mesma forma, se tu descer de carteira, tu tá lá com, sei lá, 1.8, 1.2 de safety rating e quando você for desclassificado dessa carteira que você está agora, o teu safety rating ele vai para 2.0, 2.2, 2.5, enfim. Então, moçada, agora eu acho que você sabe um pouco mais sobre o safety rating, como que ele é medido, como que é calculado e também uma forma aí de você subir de nível de uma forma mais eficiente. Vamos trocar uma ideia nos comentários, me fala aí se tu tem mais alguma informação que queria compartilhar. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like e se inscreve no canal, que nos próximos vídeos aí a gente vai falar de estratégias para subir safety rating, vai falar sobre iRating e um pouco sobre as carteiras também do iRacing. Se tu quer assinar o iRacing, usa o link na descrição e dá uma força aqui pro canal e a gente se encontra nas pistas. Valeu!